Bom. Ó, nós já estamos ao vivo. Raimundo, tudo bem por aí? Raimundo, tudo bem? O som? Vamos testar? Raimundo, fala alguma coisa para a gente testar o som. Entramos ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho. Marilene deu palmas para nós, eu não sei se ela está ao vivo. Marileides. Marileide, né? Raimundo, fala um oi aí para nós, só para a gente testar o som. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, vamos. Enquanto o Raimundo ele arruma o som dele. Vamos dar boa noite. Herbert, obrigada por estar com a gente. O pessoal já está entrando. Quem está aí nos assistindo, já manda um oi. Diz de qual lugar do Brasil. Na semana passada nós tivemos gente de vários lugares, assim, de Minas, de Brasília. Então só fala quem está nos assistindo. Fala um oi para eu testar seu áudio. Oi. Peçam, Roge, boa noite. Obrigada. Respondido. O mundo está um pouco baixo, mas eu acho que na hora que começar a gente vê. Bom, vamos lá. Vamos já começar. Pessoal que está nos assistindo, nós estamos ao vivo pela APEP, Associação dos Professores de Escola Pública e Escolas Sem Fins Lucrativos. Então, obrigada mais uma vez por todo mundo estar acompanhando. Sou de São Paulo. Obrigada. Peterson é de São eu vou fazer primeiro as apresentações. Eu acho que a minha conexão tem um de delay, tá bom, Herbert e Raimundo? Então, Raimundo, talvez a minha imagem vai ter um pouquinho de atraso para quem está ouvindo e para quem está assistindo, tudo bem? Continua me ouvindo baixo? Ainda assim. Então, vamos lá. A maioria do pessoal que já está aí nos assistindo já conhece um pouco o trabalho da APEP, né? Nós somos uma associação de professores. Ela foi fundada em 2016, no dia 2 de então, a APEP ela é responsável por uma série de atividades, principalmente na formação continuada do professor, né, do professor de escola pública. E hoje eu quero frisar um pouco a atividade do Encontro USP Escola, que é uma atividade muito importante, que hoje ela está sob curadoria organizacional e financeira da APEP. Então, hoje a APEP, ela que faz toda a curadoria aí desse encontro, né? Já desde 2018, se eu não me engano.
Então, é um encontro muito importante, é o maior matriculada do Brasil para a pública. Então, quem já participou, diz aí, quem já foi no encontro, é um encontro incrível, né, onde nós, professores da rede pública, temos a oportunidade de compartilhar a experiência e aprender um pouco mais, né? Então, desde 2007 a julho de 2019, o Inclu já atendeu 4 docentes de todo o Brasil. Muito importante. Essa atividade, ela é da APEP, como eu já falei, e é a gente que faz toda a organização, tá bom? Raimundo, tudo bem por aí? Está me ouvindo melhor agora? Diz um oi. Está me ouvindo melhor agora? Continua um pouquinho baixo, mas acho que dá para a gente ir levando. Está me ouvindo, Bom, com as apresentações, hoje nós vamos falar de dia. Nós estamos aí enfrentando muitos desafios, né? Com o guia no ensino à distância, nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, nós estamos com aqui o professor mestre Herbert Freitas dos Santos, que é professor de Química e Física. Ele é especialista em tecnologias educacionais e formação de professores no ensino de Química. Ele vai estar com a gente, ele vai estar mostrando alguns vídeos aí para poder contextualizar um pouco a fala dele. E o professor Raimundo Nonato da Silva, ele é especialista em gestão de políticas públicas, gestão de políticas educacionais, e sócio-membro fundador da APEP também, tá? E ele também é autor desse livro, na verdade, acho que aparece ao contrário, espelhado, né? Ele é autor do livro Democratização do Ensino Superior no Brasil, e é um assunto que nós vamos falar na semana que vem, que é a democratização da escola pública, do ensino público. Então, Herbert, eu deixo a minha fala com você, professor Raimundo, também deixo a minha fala com você, e, enfim, que tenhamos aí bons frutos na nossa live. Raimundo, você começa falando alguma coisa, eu começo. Pode começar, Herbert. Eu posso começar, então? Bom, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo da APEP por essa parceria, por essa oportunidade de poder vir aqui conversar um pouco com os professores. Eu acho que nós partilhamos todos desse mesmo momento, todos das mesmas angústias, todos dos mesmos anseios, neste momento que, sem dúvidas, não era esperado por ninguém, né? Ninguém espera uma pandemia do aquém, do além, e a gente precisa se reinventar de uma maneira extremamente rápida e num intervalo de tempo curto, né? Eu já vi, olha, pessoas para se reinventarem, mas o professor, ele tem uma versatilidade, ele tem uma capacidade de se reinventar que precisa ser estudada. Então, eu queria agradecer o Raimundo pela mediação, a Gi pela apresentação, espero que o nosso bate-papo de hoje possa trazer algumas reflexões, trazer algumas informações, e acho que mais do que isso, manter alimentada a nossa mensagem de esperança, a nossa mensagem de que nós somos professores e nós somos importantes, o processo de vida sem os professores, ele não funciona, mesmo o processo EAD, ele vai precisar de um professor, a inteligência artificial jamais ocupará o seu lugar, então acho que é isso para a gente poder começar. Raimundo, você quer falar alguma coisa ou eu posso desembestar a falar? Só uma boa noite e agradecer a direção da APEP por conta deste encontro, dessas lives que vão acontecer todas as quartas-feiras, às 19 horas. Agradecer você por compartilhar conosco hoje essa expertise que você tem no universo da tecnologias de
da informação e comunicação dentro do universo da educação. Agradecer a Gi, que é a pessoa responsável pela organização dessas lives, ela que faz a parte técnica, faz todo o contato com os convidados, faz todo os bastidores do trabalho para essa live e ao ar, ela que organiza junto com os demais colegas da Associação de Professores. Então, é mais essa fala inicial, agradecer os internautas que nos acompanham, os professores que nos acompanham, nossos convidados que nos acompanham pela internet, e vamos seguir aqui conversando um pouco, para nós podermos, então, discorrer um pouco sobre os desafios da educação nesses tempos de afastamento social. Seja bem-vindo e que Deus nos proteja nessa conversa. Amém. Obrigado. Bom, eu gostaria de começar a minha fala, acho que pensando numa das pessoas mais importantes em todo esse processo de pandemia, em todo esse processo de quarentena que nós estamos vivendo, que é o professor, que é aquela estrutura em que tem que cuidar de um monte de gente e tem que cuidar de si próprio. Nesses tempos que nós estamos vivendo, a gente tem que continuar fazendo com que o processo pedagógico aconteça, não da forma que nós queremos, porque nós não estamos presenciais com os nossos alunos, nós não estamos interagindo com eles presencialmente, mas é possível, sim, em EAD, nós fazermos com que esse processo seja bastante eficiente, claro que, de novo, não como presencial, mas a gente pode tentar fazer dele a melhor coisa possível dentro daquilo que nos é possível, para que a gente continue fazendo com que o aluno aprenda, com que o aluno interaja, com que o aluno continue tendo uma rotina escolar. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês, eu queria conversar algumas coisas com vocês aí, e acho que a Gisele precisa, aceitar o compartilhamento aí, para aparecer a minha tela, não sei se já aparece para vocês aí. Tá? Eu tenho uma apresentação que eu coloquei e acho que ela ainda não está aparecendo. Vou esperar um pouquinho a Gisele. Ela precisa autorizar a apresentação que eu coloquei. Enquanto ela se organiza lá, né, Herbert, o que você estava dizendo agora há pouco, né, sobre esse profissional que está à frente da educação, é muito, né, e que ele é insubstituível. O professor, ele não tem como você ter educação sem a orientação de um professor. Por mais que os sistemas digitais se desenvolvam, evidentemente que há sempre a necessidade de acompanhamento de um professor. Eu acho que essa percepção acerca do professor, ela deve se fortalecer agora quando retornarmos, tão logo nós retornemos desse isolamento social no qual nós estamos envolvidos. Acho que é um momento de reconhecer os papéis, né, de cada um no contexto da educação no Brasil. E o professor, evidentemente, ele está à frente desse processo. Sem sombra de dúvidas, eu acho que até mesmo para essa era digital, ela só vai existir as tecnologias educacionais, ou seja, qualquer tecnologia, qualquer inteligência artificial, ela só vai existir se tiver um humano por trás. E esse humano, para que ele saiba fazer isso, ele vai precisar aprender com alguém. E a partir do momento em que ele precisa aprender com alguém, esse alguém, sem sombra de dúvidas, é o professor. Então, independente do que seja, enfim, de nós temos até sistemas de universidade querendo substituir o professor por inteligência artificial, mandando um monte de professor embora. O processo pedagógico sem a presença do professor, ele é inviável. É necessário, sem sombra de dúvidas, que a gente tenha esse profissional, porque esse profissional é quem forma as pessoas, para que essas pessoas possam desenvolver sistemas que não necessariamente vão substituir o trabalho de todo mundo, mas que em muitas ocasiões vai ajudar no trabalho dessas pessoas e vai ajudar, por exemplo, quando a gente pensa aí na medicina, né, onde nós temos aí cada vez mais equipamentos modernos, cada vez mais procedimentos menos invasivos, para que a gente possa aí oferecer qualidade de vida para as pessoas também, né? Acho que muitas vezes a gente enxerga a tecnologia
como se fosse algo ruim, como se fosse algo que vai nos substituir. Em alguns pontos, até tudo bem. Nós podemos pensar por esse viés também. Acho que a moeda ela tem dois lados e a gente tem que pensar nesses dois lados, e não adianta a gente ser utópico achando que isso não vai acontecer em alguns setores, em algumas áreas em específico. Mas a tecnologia, por outro lado, também ela tem nos auxiliado bastante, uma evolução extremamente grande para que a gente consiga ter comunicação. Eu acho que vamos pensar em outras pandemias, em outras situações desastrosas que nós tivemos, por exemplo, gripe espanhola, se nós pensássemos em guerras, como que seria o ensino nessas épocas? E hoje, como é o ensino, a gente estando em pandemia e o processo pedagógico se mantendo com o auxílio de tecnologias. Então, a gente tem que pensar nessa versatilidade da tecnologia, e eu costumo dizer que as coisas dependem da finalidade com a qual você usa e depende de como você usa para que você possa dizer se elas são boas ou se elas são ruins. Né? Tem sempre os dois lados da moeda, vale aí o bom senso e o discernimento para a gente entender para que cada coisa se destina. Quando o título da nossa... A gente está com um probleminha na conexão, Herbert, mas enfim, o título da nossa fala de hoje, o chamamento que nós fizemos pela rede social, foi o uso das tecnologias e os desafios da comunidade escolar no processo de ensino à distância. Aí, enquanto a gente resolve essa questão técnica, eu gostaria que você discorresse algumas questões acerca destes desafios. Né? Que desafios seriam esses entre a escola e a comunidade propriamente dita, e as famílias? Eu vou começar, eu acho que já deu certo aí o compartilhamento, Gi. Eu acho que a minha apresentação acho que ainda não aparece, né, para vocês? Ainda não. Tá. Enquanto ela vai compartilhando, vai deixando aparecer ali, eu acho que os desafios da comunidade escolar como um todo, e quando eu falo de comunidade escolar, eu estou falando de pais, professores, alunos, eu estou falando de todo mundo que faz parte do processo pedagógico, acho que foi aqui, ó. Acho que aparece agora aqui para vocês. Deixa eu ver. Tá? Acho que minha apresentação aparece aí. Bem-vindo. Tem aqui o slide Isso, ele aparece aí para vocês, né? Agora não, agora só aparece a minha... Isso, aparece, deu certo. Mas está aparecendo só os slides aí? Agora tá, né? Tá aparecendo tudo. Tá, agora isso, agora sim, beleza. Então tá bom. Bom, então eu queria começar a minha fala, acho que com essa imagenzinha aqui bastante bonitinha, que todo ano a gente sempre fica pensando. Lá vem eles, cheio de energia, cheio de gás, cheio de vontade, e vamos respirar e vamos lá, né? Os nossos alunos estão voltando lá no início de fevereiro, finalzinho de janeiro, e acho que a gente nunca pensou que a gente sentiria tanta falta desse contato, porque muitas vezes a gente não vê a hora de chegar um feriado, de chegar as férias, para a gente descansar um pouco, para sair um pouco daquela loucura, mas eu acho que a gente chegou no momento em que a gente está sentindo muita falta deles, em que a gente percebe, em que a gente, professor, percebe, que as famílias percebem que a escola é um local muito importante na formação, não só técnica, não só cognitiva, mas também na formação social, na formação moral, na formação cívica das nossas crianças, dos nossos jovens e até mesmo de nós adultos, né? Eu acho que o aprendizado, ele não é uma via de mão única. Nós aprendemos o tempo inteiro com eles e eles aprendem o tempo inteiro com a gente. E não só os conteúdos básicos de sala de aula, química, física, biologia, filosofia, que seja. Eu queria começar falando com vocês, já que a gente tem que falar sobre os desafios escolares, eu queria trazer alguns dados sobre como nós, professores, nos sentimos nesse momento. Então, quais são os desafios que a gente tem enfrentado desde que, de uma hora para outra, nós tivemos que modificar totalmente a nossa rotina e nós tivemos que modificar totalmente a forma com a qual nós agimos em sala de aula. Eu trouxe uns dados aqui para vocês do Instituto Península, que é associado ao Ministério da Educação, e esse instituto fez uma pesquisa com mais de 2.400 professores de todos os lugares do Brasil, para descobrir como é que os professores estão se sentindo
durante essa pandemia, com essa revolução tecnológica pela qual nós tivemos que passar, em começar a dar aulas EAD, em começar a entrar no Classroom, em começar a usar diferentes metodologias agora à distância, para que nós possamos chegar até os nossos alunos e para que nós possamos garantir o processo de ensino e aprendizagem. Saiu uma pesquisa pelo Instituto Península, que foi publicado logo em primeira mão pelo Estadão, que 8 em cada 10 professores não se sentem aptos para as aulas EAD. 70% dos professores estão extremamente ansiosos com tudo isso, o manejo das tecnologias, de como isso vai ser, se o aluno está aprendendo, do preparo de atividades, e agora como é que eu atinjo esses alunos. 3% dos professores estão achando muito bom isso, estão se sentindo realizados dessa forma. Outros 90% nunca tiveram nenhuma experiência EAD. 55% dizem que não receberam, de toda essa pesquisa, de que não receberam um treinamento para atuar remotamente. Então, foi tudo muito atropelado. 83%, principalmente no setor público, quando eu falo de setor público, eu estou falando de escolas públicas e municipais, usam ainda o WhatsApp para fazer comunicação com as famílias, uma vez em que existe uma dificuldade bastante grande dos professores em utilizarem plataformas digitais ou utilizarem as redes próprias das escolas aí. Nas escolas particulares, esse número ele já cai para 56%, onde as pessoas estão mais habituadas com sistemas digitais de comunicação, de transferência aí de informação, de comunicados, etc. E 75%, 75,2%, diz que não recebeu nenhum apoio emocional ou suporte o tempo inteiro da escola. Acho que nesse ponto, quando a gente fala de suporte emocional, então pensando nesses desafios que o professor está enfrentando, e essas porcentagens mostram os desafios que a gente enfrenta, de não nos sentirmos aptos, de não estarmos preparados para isso, de nunca ter feito isso, e aquela questão emocional também que nos afeta nesse momento, afinal das contas, né, o professor não está isolado numa redoma de vidro e não é atingido pelo que está acontecendo. Nós estamos também sendo diretamente atingidos, uma vez em que nós estamos em casa com as nossas famílias, nós estamos aqui neste trabalho remoto, e nós temos aí amigos e parentes que podem estar sendo diagnosticados com a doença, e isso tudo gera uma pressão psicológica em todos nós, né? O ser humano, ele é um ser social, né? Aristóteles já dizia isso, que o ser humano é um ser político, é um ser que ele precisa conviver em sociedade para que ele possa se desenvolver, praticar os seus desejos, enfim. O ser humano é social. E se a gente pega as teorias interacionistas aí, o lado afetivo, esse lado social, ele é importante, por exemplo, quando a gente pensa em Vygotsky, quando a gente pensa em Vallon, como teorias aí de educação. Quando a gente fala desse 75,2%, tá, de não receber o apoio emocional, a gente tem que começar a pensar, não só nesse professor, nesse momento, o quanto que ele precisa, de repente, de uma videoconferência, de uma reunião na qual ele possa expor aquilo que ele está sentindo, ou que possa ter um apoio, no caso ele sinta a necessidade, um apoio emocional, um apoio psicológico vindo das instituições de ensino. Saiu uma pesquisa Todos pela Educação, que diz que o maior profissional, o profissional que a gente tem mais que ter atenção quando a gente sair desse período de pandemia, então a pessoa que eu tenho que cuidar mais do emocional quando nós sairmos dessa pandemia é o professor. Essa pesquisa, ela mostra pra gente, tá, em que os professores, eles pegaram, aliás, 43 pesquisas de outras situações extremas, de desastres, guerras, de pandemias que nós já passamos, e perceberam que o apoio psicológico ao professor no retorno às aulas é um dos fatores mais importantes para que a coisa comece a engatinhar e que a coisa comece a voltar ao normal. O que eles perceberam? O professor, além de ele já ter aquela questão dele, porque ele está sendo diretamente afetado por essa pandemia, os alunos vão chegar para ele, muitas vezes abalados psicologicamente, eles vão chegar de uma maneira diferente. E o professor é que vai ter que minimizar dentro de sala de aula todos esses impactos. Então, o cuidado com a saúde psicológica do professor em tempos de pandemia e pós-pandemia será muito importante para que a gente consiga manter o eixo da educação na linha aí, tá bom? Saiu uma outra pesquisa com um termo em inglês, isso já saiu pela BBC, saiu por até mesmo
pelos sites brasileiros de notícias, nos noticiários brasileiros, em que nós estamos chegando numa situação, os professores estão chegando numa situação de Zoom fatigue, tá? Esse termo foi um termo em inglês, dado justamente pela popularização que nós tivemos aí da ferramenta do Zoom para videoconferências. E não sei se vocês se percebem dessa forma, e aí vocês podem colocar aí nos comentários para a gente ver, se vocês se sentem altamente fatigados depois que vocês dão essas aulas online. Parece que a gente fica mais cansado do que se a gente estivesse presencialmente com os nossos alunos, tá? E a gente acaba se sentindo altamente fatigado, altamente cansado com tudo isso. Então, o fato da gente fazer muitas videoconferências, a gente está muito introduzido nisso, a gente está muito focado nisso durante todo o dia, faz com que nós tenhamos aí uma fadiga muito grande, um cansaço mental muito grande. E isso tem uma explicação. A neurociência traz uma explicação disso, os estudiosos da mente trazem explicações. Por que nós sentimos tanto essa fadiga? Por que nós sentimos tanto esse cansaço? Eu vou trazer aqui para vocês, então, como os desafios que a gente tem aí, os desafios que os professores estão enfrentando. Tenho que lembrar do seguinte: quando a gente está fazendo uma videoconferência, quando a gente está ali, a gente fica focando muito para a gente absorver informação. E o ser humano, ele precisa, para que ele absorva informações e para que aquilo não fique cansativo para ele, absorver informações, ter contato com informações, também que sejam não verbais. Ou seja, movimento, cheiro, entonação, o olhar, tudo aquilo que está à volta dele, o ambiente, vai contribuir para que ele consiga ter um aprendizado significativo, para que ele não fique tão cansado. Quando você não tem essa interação presencial ali com a pessoa e tem as questões ali de movimento, as questões de olhar, as questões de entonação, até mesmo de respiração, para que aquilo comece a ativar várias regiões ali do seu cérebro, isso começa a trazer um estado de estresse, um estado de tensão. Você acaba tirando um pouco da habilidade do seu cérebro de percepções laterais. Então, o que acontece? A gente fica olhando ali constantemente para a câmera, porque a gente acha que se a gente não olhar constantemente para a câmera, o outro vai achar que a gente não está prestando atenção. Quando? Tá? Isso já é dado que, se uma pessoa ela não estiver prestando atenção ali, ó, estou aqui e não estou prestando atenção visualmente no que você pode estar me falando. Durante 30 minutos, eu sou capaz de entender tudo aquilo que você está falando, mesmo que eu não esteja olhando diretamente aqui para a câmera, tá bom? Outro desafio que muitas vezes a gente passa, a gente está em casa com todo mundo, e agora? Onde é que eu vou fazer o meu trabalho? Muitas vezes tem gente que tem criança pequena em casa, então um outro desafio que a gente tem apresentado aí que espaço de casa a gente vai usar para conseguir fazer essas aulas de uma maneira mais tranquila. E até mesmo os alunos passam por esse desafio. Se nós pensarmos aí, às vezes tem aluno, dependendo da comunidade que ele vive, dependendo da realidade que ele vive, moram 6, 7 pessoas em um cômodo. E às vezes você tem um aparelho digital para que você possa ter as aulas ali, imagina aquela barulheira, aquela situação. Então, acho que um desafio que nós, professores, podemos acabar enfrentando também, não só conosco, mas com os alunos, o espaço que está sendo utilizado para essa aprendizagem. A gente sabe que a sala de aula é um espaço destinado para aquilo. A casa do aluno e a casa do professor começou a se tornar um espaço de sala de aula, começou a se tornar esse espaço de aprendizagem. Tá? E aí cabe a todos nós fazermos da melhor forma possível aquele espaço naquele momento de aula que nós tenhamos os menores distratores possíveis para que a gente consiga pensar e consiga manter o ambiente de sala de aula. Eu acho bastante importante, quando a gente pensa no nosso desafio, que a gente tenha que nos desafiar constantemente para manter a nossa rotina escolar. Levantar no horário que a gente levantava, a gente se arrumar como se a gente estivesse indo trabalhar, a gente manter a nossa rotina. Quando a gente está em casa, os distratores são muito grandes e a probabilidade que a gente tem de repente se distrair, fazer outra coisa, ou de repente ligar uma televisão enquanto você está fazendo alguma coisa, mesmo que seja baixinho, ela acaba aí sendo um dos fatores que podem acabar comprometendo a situação do seu estresse, a situação do seu cansaço. Então, acho que os desafios que nós temos ambiente, desafio técnico-operacional que nós temos aí, tá bom? É um desafio emocional, porque nós temos que cuidar de nós, das nossas famílias, a gente tem que pensar nos nossos alunos. O professor cuida de muita gente ao mesmo tempo, né? A gente é um coração de mãe
fora do peito das mães, digamos assim, originais. Então, é importante, tá, a gente pensar em algumas condições, que depois eu vou mostrar para vocês, de como a gente pode combater esse Zoom fatigue. Então, eu não vou falar agora para vocês, para deixar lá esse gostinho de como é que a gente vai se sentir menos desafiado, e menos desafiado no sentido de estar menos tenso, de estar menos cansado, quando nós estivermos fazendo aí videoconferências, tá bom? É claro para todo mundo que todos nós professores, a gente está se reinventando o tempo inteiro. A gente está precisando se reinventar o tempo inteiro nessa nova modalidade para que a gente consiga fazer tudo que é proposto para a gente pelo sistema pedagógico. Eu trouxe aqui para vocês, isso também é do Instituto Península, que 7 em cada professores mudaram toda a rotina com a crise. Então, você já teve o primeiro desafio de ter que mudar toda a sua rotina. Você teve que transferir a escola para dentro da sua casa, você teve que mexer nos horários da sua família para que você pudesse ter um ambiente para dar aula, para que você pudesse estudar com os seus filhos, que também, consequentemente, estão recebendo coisas dos colégios onde eles estudam, tá? 60% estão procurando fazer cursos. Gente, e o que está aparecendo de curso divulgado no Facebook, de como você usa algumas ferramentas que aparecem no YouTube, tem bastante coisa aí. 74% dos professores mostram que tem bastante interesse em receber conteúdos, porém, eles acham que, de repente, às vezes estão recebendo muita informação. Então, está sendo jogado um monte de coisas, gente, já tem curso disso, disso e daquilo. Talvez tenha-se que peneirar o que vai ser importante para mim nesse momento. Quanto mais coisas a gente vai recebendo, a gente vai ficando apreensivo e pensando, nossa, se eu não fizer tudo isso, eu não vou conseguir dar uma aula online? Tá? Não. A aula online, gente, quando a gente pensa no sistema EAD, o sistema EAD, a principal função dele é interação. Então, a qualidade da minha aula, ela não vai ser pautada no quanto de cursos eu fiz, tá? Isso não quer dizer que os cursos não sejam importantes. Não é baseada na quantidade de cursos que eu fiz, mas ela tem que ser baseada na qualidade da interação que eu tenho com os meus alunos. A qualidade de interação que você tem, ela vai promover uma troca de experiências bastante significativa que vai emocionar aquele aluno para que ele aprenda, tá? O Mora, que é um especialista em neuroeducação, ele diz que o cérebro ele precisa se emocionar para que ele possa aprender. Ou seja, você precisa dessa interação para que você desperte coisas nos alunos para que ele possa aprender. Quando eu estou falando para vocês, por exemplo, de qualidade de aula, e não significa dizer o quanto de ferramentas tecnológicas você usou, se você colocou alguma coisa em 3D, se você colocou o Batman voando na sua tela, não é isso que vai fazer da sua aula sensacional. Isso muitas vezes, quando você quer usar recursos demais, isso pode acabar mascarando a aula que você quer dar e você acha que você está arrasando na aula. E quando você vai fazer uma avaliação diagnóstica, você percebe que seu aluno não aprendeu praticamente nada. Então vejam que o EAD é importante a interação. Isso é fato, porque a gente precisa interagir com os nossos alunos. Porém, tá, mais do que isso, a qualidade dessa interação é o que vai ditar aquilo que a gente está fazendo. É sempre fácil interagir com os alunos? A gente sabe que não é, tá? Às vezes você tem lá 50, 60 alunos numa sala de aula, às vezes ao vivo já é difícil a interação. Imagina agora quando você está aqui nesse sistema. Mas eu diria para vocês que é tudo uma questão de adaptação. O aluno, ele não estava acostumado a essa questão EAD. Você também não. Então, quando a gente tem essa sensação de que o computador, de que a internet, a comunicação entre pessoas é para um fim sempre mais, eu diria para vocês, social. Nunca para um fim educativo, tá bom? Mas isso é uma questão de adaptação, tá? Isso é uma questão da gente treinando, é uma questão de criar hábito, tá bom? A gente demora um certo tempo para criar um hábito. A gente perde um hábito em 5 dias, mas a gente demora pelo menos 30 dias para conseguir adquirir um hábito novo. Eu achei muito bacana uma informação, essa que está aqui, que aparece que o papel do professor, o professor sente que o papel dele é de espalhar em informações seguras. Eu acho que numa época em que a gente é bombardeado por tanta fake news, por tanta coisa que todo mundo posta no grupo de WhatsApp, e o negócio vai se espalhando na velocidade da luz, o cara posta uma abobrinha aqui, e de repente essa abobrinha já virou uma plantação internacional. E acho que o professor entender que
As ferramentas tecnológicas, né, televisão, que seja, nós tivemos com sites aí de notícias, memes, postagens em Facebook, Instagram, podem ser ferramentas para que você tenha uma divulgação científica séria e para que você possa combater fake news. A gente aí é atacado continuamente por elas. E acho que o professor tem entendido que o papel dele ali, dentro da tecnologia, também é de passar informações cientificamente comprovadas, cientificamente corretas, é extremamente importante para que a gente desenvolva uma sociedade, a gente desenvolva um aluno crítico, a gente desenvolva um aluno que fuja um pouco desse senso comum. Então, acho que o professor sentir que o papel dele é divulgar informações corretas em tempo de fake news, em tempo de pandemia, onde nós somos assustados diariamente por uma série de bobagens, é bastante importante, tá? E 1/3 disse que a escola priorizou o suporte à distância para os alunos. É fato, gente, que nem todas as escolas estão fazendo um trabalho sério, tá? E, enfim, não me cabe citar escolas, não me cabe falar mal de outras escolas, eu vou falar da questão pedagógica. De repente, da escola não ter entendido o processo EAD como um processo de formação, e simplesmente pegar qualquer coisa e começar a bombardear os alunos, tá? Achando que com isso, ó, o cara tem atividade em casa para fazer, ele vai fazer e ninguém vai falar nada para mim nesse sentido. Então, acho que esse 1/3 desses professores que pensam nessa questão dessa priorização, pensam nessa questão de que foi jogado de qualquer jeito para o aluno e seja o que Deus quiser aí, tá bom? Bom, deixa eu parar aqui um pouquinho, ver se tem alguma coisa aqui nos comentários. Não, Gio, Raimundo, vocês querem falar alguma coisa? Porque eu estou falando aqui. Eu não consigo ouvir vocês. Raimundo, eu não estou te ouvindo. Melhorou agora? Agora eu estou te ouvindo. Tá. Então, agradecer ao José Roberto, o Wilson, a Samara, o Peterson, o Geronto, que estão nos acompanhando aqui no Facebook. Vou aproveitar que você está falando. Herbert. Oi? O microfone está aberto. Agora eu estou ouvindo todo mundo. Tá até o microfone aberto aí. Que deve ser o seu. Ó, vamos lá. Deixa eu interagir com o Herbert um pouco, porque ele disse várias coisas assim importantes que eu acho que é legal a gente dar continuidade antes que ele termine o slide dele. Uma das coisas que você falou, e aí eu acho que não tem como a gente não pontuar e não frisar, são a ressignificação das relações humanas, né? E isso é uma coisa que você falou e pontuou muito bem, porque tudo começa a ter um outro significado, né? Inclusive humanas, a interação, como você falou, está tudo junto e misturado. A escola, o ambiente de trabalho dos pais e o ambiente doméstico. Deixa eu emendar na sua fala aqui, fazer um comentário sobre essa questão dessa mistura, né? Então, todo mundo foi pego de surpresa, né? Ninguém esperava essa pandemia chegar tão forte do jeito que chegou, né? E mudou tudo realmente. E as realidades elas começam de certa forma a aparecer agora, né? Então as crianças e jovens que estão em casa, eles estão em ambientes muitos deles, vamos falar aqui da realidade da escola pública e das periferias das quais eu conheço, muitos deles estão em situações bem complexas, porque eles estão num beco sem saída. Por um lado, estão acuados pelo o risco e a iminência de perder um parente por conta da pandemia, né? Por um lado, e por outro, eles estão em situações bem complexas, porque
aquilo que nós sabíamos que não existia na periferia e nas favelas e para os menos favorecidos, que é a ausência de políticas públicas, se evidenciou agora. Não é? Então, eu tenho uma família inteira dentro de casa, em condições precárias, tentando passar essa tempestade viva, com todos vivos, parente, por outro, a fome e a miséria assolando essa família. E é nesse contexto que as atividades de escola saem do seu habitat natural para ir até a residência dessas pessoas com a proposta de ensino e aprendizagem. Então, esse é um breve cenário que nós não podemos deixar de refletir para a maioria dos brasileiros. Então, por um lado, a pandemia querendo tirar um familiar, né? Por outro, a fome, a miséria e as dificuldades de pagar suas contas em função da reclusão do distanciamento social, e por outro, a escola que cumpriu o seu papel em um contexto não lhes dá garantia da aprendizagem desses jovens, porque as dificuldades de aproximação de escola e família já vem anterior à pandemia. Né? Então, estamos todos em uma situação muito complexa agora, para poder fazer com que essa interação agora possa, de fato, acontecer. Porque é uma situação em que as pessoas não estão preparadas e nem têm condições técnicas, muitas delas, conforme você mesmo citou no início, nem tem condições técnicas de atender essas demandas que são implantadas, que devem ser implantadas, e que é uma tentativa do Estado em amenizar aquilo que eles deixaram de fazer anteriormente, que é desenvolver políticas públicas de habitação, de trabalho, de formação, de saneamento, não é? Porque a educação não é só escola, a educação não é só aprendizagem, né? A gente precisa pensar no contexto de educação, pensar em educação também no conjunto de políticas públicas que possam preparar o indivíduo aprendente, né? O sujeito aprendente, possa preparar, possa dar condições mínimas para esse indivíduo aprendente receber aquilo que a escola precisa passar para ele, o que nós não temos, infelizmente, né, uma sequência de políticas equivocadas, que agora ela veio se evidenciar, né, porque nós precisamos continuar ensinando os jovens e nós deparamos com um regalo político em que nem os professores, nem a escola, nem a família, nem o território desses jovens está preparado para receber para entender esse processo em que nós estamos vivendo agora. A gente vê aí, se a gente pensar nessa questão de políticas públicas, né, o MEC tem um programa lá de educação conectada para levar a internet a escolas, né, as escolas urbanas e as escolas rurais, mas a gente percebe aí o quanto de buraco ainda existe nesse tipo de ação, nesse tipo de política pública, uma vez que a gente tem aí 70 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet. Então, nós temos aí um problema muito grande de pessoas que, principalmente no Norte e no Nordeste, se a gente pensar o Maranhão e o Pará, são aí as cidades que a gente tem maiores problemas, maiores defasagens com alunos de acesso à internet. Eu concordo ali com o José que ele disse que essas desigualdades de aprendizagem, elas vão ficar bastante evidentes a hora que a gente retornar para esse processo. Porém, pelo menos aqui em São Paulo, lá, numa resolução que saiu no dia 22 de abril, se eu não me engano, está lá que bem garantido, se eu não me engano, no artigo 6º dessa resolução, de que quando voltar o processo presencial, será fundamental fazer atividades aí de recuperação, atividades de diagnósticas, para a gente entender como é que estão os nossos alunos aí. Então, acho que é como você falou mesmo, Raimundo, a gente tem um problema muito grande de políticas públicas de acesso à internet,
né? Um problema também na questão de formação de professores para isso. Eu acho que se a gente tem 8 em cada 10 professores que não se sentem preparados para isso, isso é um número muito grande. Eu ficaria tranquilo se eu lesse na notícia assim, 2 em cada 10. Agora, 8, se a gente pensar em 10 como 100%, 80% não se sente seguro para isso. Então, isso é bastante, assim, preocupante. Não adianta nada, por exemplo, a gente ter leis como no estado de São Paulo, de 2017, se não me engano é a lei 16.567, que voltou, que foi sugerida pelo secretário de Educação da época de São Paulo, que era o Nalini, para que o celular pudesse ser utilizado na sala de aula como instrumento pedagógico, sem sombra de dúvidas. Mas como é que você vai usar esse celular como instrumento pedagógico se você não tem uma rede de internet que você pode oferecer para o seu aluno? A gente sabe que, principalmente nas escolas públicas, tem muitas em que os alunos, dentro da casa deles, têm um aparelho celular para a família inteira. E se eu quero que outra, o aluno, muitas vezes, o celular dele não é pós-pago que você tem ali, né? A gente sabe que tem muito aluno vulnerável que vai na escola, assim, e a alimentação que ele tem do dia é aquela alimentação que é oferecida na escola. E como é que você quer liberar para usar o celular para uso pedagógico, mas você diz que vai dar conexões de internet para que as escolas façam isso, e aí, de repente, a gente vê que nas escolas, até as impressoras, o pessoal tira das escolas e você não pode mais ter xerox de atividade nem para os seus alunos. Então, são coisas assim, que elas vêm muito na contramão, né? As nossas políticas públicas, elas são bonitas na teoria, mas na prática elas caminham todas na contramão, né? Eu, pelo menos, sinto isso. Você é especialista nesse assunto, você saberia nos dizer melhor. Mas eu sinto que a teoria das políticas públicas, ela é bem estruturada, mas ela não é bem aplicada. Perfeitamente. Né? Eu já visto o exemplo da internet, da rede conectada do MEC, ela, um projeto de 2017, 2018, que Raimundo, quase não está dando para te ouvir. a internet conectada, melhorou. A internet conectada é de 2017, 2018 do MEC. Mas nós não precisamos nem ir lá para o norte ou para o nordeste. Aqui em São Paulo, esse projeto não foi implantado ainda. Né? Então, a política ela acaba sendo uma miopia. A política pública relacionada à educação brasileira é míope. Por que ela é míope? Porque tem nós sabemos esses fracassos e esses desnivelamentos que estão se evidenciando agora, que devem fortalecer tão logo nós retornemos às escolas, ele não nasce agora. Né? Então, desconfio daqui que vier com o discurso de que o fracasso na educação pública brasileira se deu em razão do afastamento social. Isso não é uma verdade. Então, a gente precisa ficar atento a esse discurso de que, de fato, esse fracasso ele já veio um pouco antes. Né? Então, o próprio Tarcísio Ribeiro mencionava que a educação brasileira, o fracasso da educação brasileira é um projeto. Né? Então, isso veio agora porque nós não temos nenhuma coisa e nem outra. Ainda que estivéssemos presencialmente, as diferenças e as desigualdades elas permanecem muito fortes dentro das escolas. Eu queria só ler aqui um comentário de Alberto falando sobre o nivelamento. Eu acho, Raimundo, deixa eu só comentar, assim, a minha conexão está bem ruim, eu vou tentar só falar uma coisa nisso que você comentou, assim, a Base Nacional Comum, ela tem vários aspectos dentro dela, tópicos, que indivam o uso das tecnologias dentro do ensino. Então, assim, isso já está ali. Eu acho que a pandemia também veio para mostrar, pelo menos essa visão que eu tenho. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que está sendo feito às pressas. Por exemplo, a autorização, né? Então, assim, a gente viu que teve alguns pontos que as empresas de telefonia não autorizaram, distribuíram uma conexão para que os alunos pudessem fazer aula online. Enfim, e aí tem outros aspectos também. Então, eu acho
que a gente tem que pegar esses pontos e levar para o pós-pandemia, porque daí a gente já viu que condições de telefonia, juntamente ali com os nossos governantes estaduais e municipais, tem como levar a internet, por exemplo, uma rede boa de internet para dentro das escolas. Posso estar enganada nessa minha visão, e aí vocês, se eu estiver enganada, vocês, por favor, me corrijam. Acho que a gente tem que pegar esses pontos e a gente levar para uma pandemia, porque eu acho que dá para fazer. A Samara Burani, que está com a gente, ela diz entender a dificuldade que os professores têm para a disciplina dos alunos, onde muitas vezes os pais não têm noção do quanto é difícil ter um aluno ativo e interessado com a aprendizagem. Eu acho que o Herbert falou um pouco disso no início da apresentação dele. Realmente, eu acho que os pais estão tendo um pouco de noção do que é o trabalho, né, o papel social do professor nesse ensino à distância. Aí a gente viu vários vídeos também circulando, inclusive tem um vídeo de uma criança chorando, né, que ele mandou para a professora dele, dizendo que a mãe não é a professora dele, né, que a mãe não é a professora e que ele queria voltar para a escola para ficar junto da professora. Então, eu acho que por aí, eu acho que uma das coisas que eu acho que vai levar para o pós-pandemia é esse reconhecimento da importância do professor. Aí cai onde a Samara disse, né, que muitas vezes os pais não têm ideia do trabalho do professor. E às vezes a gente tem aquela pergunta, né? Você trabalha ou você dá aula, né? Aquela famosa pergunta. Mas eu acho que realmente esse é um momento muito importante para a gente ter uma valorização. Eu acho que das relações interpessoais e também da valorização daquele profissional que muitas vezes ficou esquecido como tão importante como era antigamente, que é o tal do professor. Antigamente, quando você falava que você era professor, era praticamente como se você fosse presidente da República. E não significa que o professor querer isso hoje tenha esse ego enorme de, eu quero ser o bambambam. Mas acho que de ser reconhecido como um profissional, que ele forma pessoas e que ele forma para a vida. Né? O professor, ele não ensina só português na sala de aula. Muitas vezes, o aluno, ele se abre com o professor e ele não se abre com a família. Então, eu falo que o professor, ele é multitarefa. Né? A gente é professor, a gente é psicólogo, a gente é pai, a gente é mãe, a gente é amigo, né? A gente é aquele cara linha dura que pega eles ali, a gente puxa a orelha, mas a gente tem amor àquilo que a gente faz. Né? Eu acho que, assim, os cursos de licenciatura têm caído cada vez mais o número de pessoas que estão se matriculando, o número de pessoas que estão querendo fazer licenciatura, pelas condições que a gente percebe que a gente tem. Da educação brasileira, acho que como o próprio Raimundo disse, né, é um projeto, é um fracasso, né, o projeto é um fracasso aí, e a gente vê que essa pandemia acho que vai mostrar o grau de importância que tem o professor e o quanto que a gente precisa ser melhor valorizado e o quanto que você precisa de políticas públicas relacionadas aos professores, não só em termos financeiros, mas em termos de apoio, de formação, para que a gente possa ter uma qualidade de ensino melhor. Não adianta nada vir um programa bonito e falar assim, olha, professor, tem esse curso para você fazer. E o cara, ele dá aula manhã, tarde e noite. Ele vai fazer esse curso que hora? Da meia-noite às 6? Então, muitas vezes eu percebo que a gente precisa dar condições para que, principalmente os professores da rede pública, tenham uma carga menor, mas que eles possam completar essa carga com formação. Então, o projeto de educação, enquanto ele não começar a pensar nessa formação de todos os ângulos e pensar no profissional, não como aquele que vai cumprir a grade inteira manhã, tarde e noite, mas como aquele profissional que precise ter a sua carga reduzida e que tenha a sua formação aumentada. Então, eu preciso fazer com que essa proporcionalidade aconteça aí para que as coisas possam funcionar. Tá? E eu acho que isso em todos os meios, né? Posso voltar aqui e falar mais algumas coisas? Só
só queria fazer que completa isso que você está falando, essa reconfiguração dos papéis. Não sei se o meu som está bom agora, melhorou um pouco? Está bem melhor. Falando aí mais perto do microfone, fica melhor. Das reconfigurações dos papéis, né? Então, acho que e os desafios, né? Ainda hoje eu conversava com um grupo de professoras aqui em São Bernardo do Campo, na escola da qual eu exerço a função de professor e coordenador de área numa escola de tempo integral, e eu perguntei para elas quais eram os principais desafios, levando em consideração essa conversa que nós íamos ter agora, não é? E um dos principais desafios neste momento, Herbert e Gi, e Zé Roberto, a Renata, a Bruna, que está nos acompanhando aqui, Samara, é de que a organização e a gestão do tempo, Herbert. Então, o professor começa a atender aluno às 7 horas da manhã e ele continua, o aluno não tem, a família às vezes não tem essa noção de tempo e é mensagem pelo Zap, Dia inteiro. Da meia-noite o professor está respondendo mensagem de aluno. Então, a gente deixa aqui um recado agora, né? Até um recado, que isso é um desafio, é a gestão do tempo e o reconhecimento dos espaços, porque ainda que nós estejamos nessa questão do afastamento, o contato via mensagem, via telefone, ele acaba sendo muito próximo. Então, os desafios que esse grupo de professora vive agora, eu acho que o que muitos estão vivendo também, é reconhecer os limites de tempo e de espaço da atuação docente nesse momento. Agora, em relação à reconfiguração dos papéis, eu acho que tanto o professor, a professora, quanto a família e os alunos, os estudantes, de modo geral, eles voltam com um novo modus, né, com um novo formato. Eu imagino, é a nossa expectativa, evidentemente, né, que depois dessa pandemia e as coisas voltarem ao lugar, a gente possa, então, reconhecer o valor de cada um. Né? Então, aí, cabe à escola reconhecer o valor da família, cabe à família reconhecer o valor da escola, reconhecer o valor do professor. Então, acho que é um momento em que eu diria que a nossa sociedade está de frente ao espelho. Então, para poder se olhar e se reorganizar para poder ter uma relação um pouco mais empática, né? Porque talvez a gente precisasse desse time para poder se perceber um ao outro. E aí eu citei um exemplo um pouco pesado, mas enfim, nós estamos numa guerra e todos aqueles que vencerem, que voltarem da guerra, sabidamente, a gente sabe, voltou da guerra é herói. Voltou da guerra é herói. Então, superar essa pandemia, aqueles que conseguirem superar essa pandemia têm que ser tratados como herói. E nesse grupo de heróis estão os professores, estão os alunos, estão as famílias, porque elas estão vivendo um momento, todos nós estamos vivendo, porque eu tenho família. Estou com minha família dentro de casa, né? Estou vivendo aqui com minha família. Então, todos nós estamos vivendo um momento muito especial. E essa vivência, neste momento, ela tem que trazer alguns frutos. Né? Eu acho que e o fruto, eu acho que pode ser a empatia, tem que ser a empatia um com o outro. É isso que eu queria falar, essa reconfiguração. As questões socioemocionais agora, elas caem aí num grau de importância ainda maior, né? Esse trabalho socioemocional, esse trabalho de projeto de vida, essa questão da gestão do tempo, que é bastante difícil mesmo, eu acho que é um processo aí, né, de inclusive as famílias, os alunos entenderem essa gestão do tempo, que o horário de aula é como se você estivesse na escola, acabou ali, né, o professor também tem que lavar, passar, cozinhar, né, a gente também precisa fazer uma série de coisas aí, mas eu acho que é uma questão de adaptação, acho que como tudo veio muito num boom, então acho que aquela ansiedade em que 70% dos professores sentem, eu acho que 100% dos pais sentem, justamente porque os pais estão ali fazendo um trabalho, como a gente colocou, de utilizar a sua casa, né, tá ali cuidando da família, tá ali cuidando do trabalho, tá ali ajudando a ensinar os seus filhos, que muitas vezes eles não têm essa prática, essa habilidade, então isso acaba gerando um clima de estresse, de tensão, que vai deixando todo mundo desesperado.
Mas eu vejo que depois que o pessoal começa a entender o jeito das coisas, vamos dizer assim, a poeira começa a baixar, a coisa ela começa a rolar, né? Então, acho que a coisa ela começa a funcionar. Posso voltar ali para a apresentação? Tem mais umas coisinhas que eu queria mostrar. É bom. Porque assim, o nosso tempo, acho que a gente tem mais uns 5 minutinhos, assim. Você acha que você consegue terminar? Consigo, eu só quero tempo? Mostrar algumas coisinhas aí, acho que importantes. Eu vou compartilhar de novo, então, aí na tela. Acho que já está aí, né? Coisinhas aí, acho que importantes, parece. Eu queria colocar aqui, então, acho que a gente conversou um pouco sobre isso, e colocar um pouco rapidinho para a gente para umas considerações finais aí, né? Essa situação dos alunos, os desafios que os alunos e as famílias também têm apresentado. Sem dúvidas, aí, 58% das casas no Brasil não tem computador. Isso é uma informação do Comitê Gestor da Internet no Brasil. 33% não tem acesso à internet. 42% dos candidatos do Enem, nem computador, que se inscreveram para o Enem, não possuem computador. O despreparo e a falta de apoio psicológico às famílias nesse momento de pandemia por parte dos governos. 70 milhões de brasileiros têm acesso a uma internet muito precária. Sem dúvidas, o grande desafio que nós temos agora é fazer com que o ensino chegue até esses mais vulneráveis. Eu acho que a decisão do Ministério hoje, por conta da votação do Senado, de ter adiado o Enem, foi uma ideia bastante oportuna e bastante sensata e inteligente para que dê tempo, de alguma forma, por mínimo que seja, de quando nós voltarmos ao presencial, que eu espero que seja logo, para que a gente consiga reparar algumas lacunas ali, para que a gente possa enviar os alunos minimamente preparados para encarar uma prova como essa, que, na minha concepção, tinha que passar por uma reformulação muito significativa por conta de toda essa pandemia que nós estamos vivendo aí, tá? Eu queria mostrar aqui para os professores como é que a gente pode combater aquela fadiga de estar o tempo inteiro ali na videoconferência. Primeira coisa, evita multitarefas. A gente muitas vezes está aqui no computador, enquanto o aluno está ali fazendo exercício, a gente está fazendo 30 coisas ao mesmo tempo, tá? Não façam isso. 40% do tempo em que você fica ali em multitarefas é um tempo perdido e é um tempo de cansaço que você acaba ganhando aí, pensando que você tem uma jornada de aulas. É interessante, durante uma reunião, se ela for longa, você fazer intervalos. O que significa esses intervalos? Até mesmo rápido. Você pode estar ali olhando para a tela e, de repente, você fechou a sala de videoconferência, abriu uma ou duas janelas do seu computador que estão abertas, só para você visualizar outra coisa e você volta. Isso foi um estudo que saiu pela Harvard, tá? Na Harvard Business Review. Ou outro tipo de intervalo, por exemplo, entre uma reunião e outra, para que você possa tomar uma água, sair da frente do computador, para que você possa esticar os braços, exatamente para que você possa sair daquela fixação de olhar para a câmera. Uma outra coisa importante é reduzir estímulos de tela. Reduzir estímulos de tela, o que acontece? Quando a gente, professor, está ali dando aula, a gente fica o tempo inteiro se olhando para ver a nossa postura em aula. E quando os alunos estão com as câmeras ligadas, a gente não olha só para aquele aluno. É muito automático do nosso cérebro começar a ter a percepção de começar a olhar o entorno, o ambiente no que aquele aluno está. E se você tem todos os alunos na sua tela, num grade view, todo mundo está aqui na sua tela, você começa a fazer com que a visão central do seu cérebro ela fique mais prejudicada porque você tem que decodificar muita informação, é muita gente para você ter que olhar. Isso acaba gerando um cansaço e estresse. Então, as câmeras, elas não precisam estar ligadas o tempo inteiro, porque elas ligadas o tempo inteiro, isso te gera um cansaço visual e um cansaço mental. Por que é importante a gente se conectar às tecnologias? Tá? A gente tem que se conectar às tecnologias se a gente pensar que os nossos alunos, eles, a partir de 2010, eles já fazem parte da geração alfa. Eles já nascem parte de uma geração que já nasceu tecnologicamente logada. E aí, quando a gente pensa, de que forma que a gente vai ensinar para estimular com o uso das tecnologias? Memória, sentimentos, criatividade, percepção. A gente tem que pensar que existem instrumentos tecnológicos que eu posso utilizar, mas lembre que eu falei, a qualidade da aula que nós estamos pensando,
é bastante importante, a interação é bastante importante. E por que eu preciso aprender a mexer com tecnologia? Eu trouxe aqui para vocês as 21 profissões que saiu pelo site do Guia do Estudante, as profissões do futuro. E todas elas envolvem tecnologia. E quem vai ensinar essas tecnologias? Quem vai formar esses profissionais? Os professores. Então, acho que fica uma reflexão de que nós temos que nos adequar às tecnologias. Não adianta a gente viver naquela velha frase de que nós temos uma escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. A gente precisa fazer com que essas coisas andem juntas, no mesmo século. E aí, o que eu queria colocar aqui para vocês, que recursos didáticos a gente pode usar pensando em uso de tecnologias? Vocês podem pensar nos seus alunos produzindo vídeos, tá? Vídeos curtos sobre algum tema específico. A gente pode pensar em fotografia, de repente você vai dar uma aula de história para você explicar o que é história. Quando o aluno ele te mostra uma fotografia, ele te conta uma situação sobre aquela fotografia, ele está te contando uma história. E muitas vezes as fotografias, os quadros, eles contam para a gente uma parte da história. Pensem, por exemplo, no quadro do Grito do Ipiranga, tá? Vocês têm aí realidade aumentada, mesinha digitalizadora, como essa daqui, ó, eu comprei uma, adorei isso, que você consegue fazer ela como lozinha. Você pode estabelecer debates ali, ó, e vejam que você não precisa de instrumentos tecnológicos para isso, de sites, disso e daquilo. Eu posso, por exemplo, fazer modelos como esses, modelos de bolinhas, nesse caso na química, para mostrar uma estrutura, ou esse outro que eu também mostro. Eu posso ter, por exemplo, equipamentos em casa para eu mostrar para os meninos, ó, um resistor de chuveiro. Então, a gente pode ter inúmeras coisas que a gente pode estar colocando ali na nossa aula, que não precisam ser o site uau, o jogo uau, aquela coisa uau, mas são ferramentas ali que nos auxiliam a promover uma interação bacana e conseguir promover ali uma troca de atenção, de concentração, de interação bastante significativa. Posso pensar em laboratórios virtuais, posso pensar em jogos virtuais. Esse Microsoft OneNote é um que você consegue abrir PDFs e você consegue escrever sobre eles. Então, existem inúmeras ferramentas que a gente pode estar trabalhando aí à distância, que muitas vezes são simples, mas que podem nos trazer bastante resultados positivos aí, tá bom? E eu queria dizer que sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. E, sem dúvidas, nós esperamos também que as famílias e que os alunos voltem mudados e que a gente volte com um mundo melhor, com um mundo mudado, tanto em termos de relações interpessoais, mas quanto também em relação ao meio ambiente, que a gente viu que esse tempo que nós estamos isolados, em Veneza, por exemplo, agora nós enxergamos até golfinhos. Então, eu acho que a gente tem que ser essa mudança que a gente quer para um mundo melhor, para o futuro que a gente quer. E esse momento não é um momento só de pensar nas relações humanas, mas a gente também pensar na relação com o mundo, tá bom? Acho que era isso que eu queria dizer. Tinha mais umas coisas ali, mas o nosso papo rendeu tão bem que nem deu tempo da gente conversar sobre algumas outras coisas aí. Mas foi muito produtivo. Já queria desde já agradecer a oportunidade, agradecer essa parceria. Acho que foi bastante enriquecedora aí a nossa conversa de hoje, né? E de repente teremos próximas conversas aí para a gente falar sobre mais um pouquinho sobre esse tipo de coisa, né? Que é assunto que rende bastante. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para a Ana Lúcia, que está nos acompanhando. Boa noite, ela é de São Bernardo, a Bruna Correia, a Áurea, a Damares, a Miriam Alves, a Ana Maria, a Renata, Kátia. Então, obrigado por acompanhar o nosso bate-papo aqui. Eu já fazendo um encaminhamento das minhas considerações aqui, para você encerrar, né? Agradecendo pela sua fala tão interessante para nós todos, né? Para fazer com que a gente possa refletir acerca desse momento que nós estamos vivendo. Aí já aproveitar e pedir para ele esse slide, se ele puder, disponibilizar no site da associação, da PEP, para outros professores que não conseguiram nos acompanhar. A gente tem aqui que o pessoal gostou do seu material, gostou da sua fala, deu parabéns, foi muito bem simpático, né, nas suas colocações. E aí eu quero fazer esse meu fechamento chamando a atenção para a realidade
dessa escola, na realidade da nossa rede, que eu atuo na rede pública, e a rede pública ela acaba sendo penalizada em função da sua seu pouco envolvimento com as questões tecnológicas atuais, né? Então, não que a gente não tenha tecnologia na escola pública, a gente tem uma tecnologia na escola pública, até porque a gente entende a tecnologia em dois momentos, que é essa tecnologia analógica e a tecnologia digital, que é a que nós estamos vivendo nesse momento, mas entendo também que a pandemia veio no momento que nós não esperávamos, mas que, enfim, a administração está tomando as suas devidas providências e fazendo o que é possível. Isso sirva de experiência para que nós possamos crescer e muito depois durante a pandemia, evidentemente. Não vamos esperar o fim da pandemia para nos reinventar, já estamos nos reinventando, os professores e professoras da escola pública mais ainda, porque nós sabemos que parte dos nossos alunos não tem os recursos que a rede particular tem. Eu vi você citando que dá aula para uma turma. Essa realidade ela não está na escola pública ainda que a realidade lá, o Teams, o Meet, o Classroom e o próprio centro de mídias da rede pública, para entrar em contato com esse aluno, a gente se depara com questões técnicas de sinal, e questões técnicas de aparelho mesmo, né? Então, eu tenho um aparelho lá para a família inteira, ou eu tenho um aparelho de celular para a família inteira, ou eu tenho um aparelho de TV para a família inteira, e, além disso, eu tenho 5, 6, 7, 8 pessoas no cômodo. Para mim, como que eu vou conseguir acompanhar uma aula com mais uma galera que está todo mundo dentro de casa, ali correndo para um lado, correndo para outro, num espaço bem reduzido, como é o caso das favelas aqui em São Paulo? Eu nem gosto muito do nome comunidade, porque acaba a favela mesmo, então onde estão esses jovens, né, recebendo e fazendo coisas, ainda que com essa questão do território, ainda que essa questão da falta de políticas públicas de saneamento e urbanização, eles estão se superando. A gente tem recebido trabalhos assim magníficos dos alunos. As professoras têm se reinventado, têm feito coisas muito, muito bacanas. Mas eu quero encerrar aqui apontando que você mencionou o Gandhi aqui no final, que a gente precisa nos reconfigurar de fato, e eu convido o professor, e as famílias, os jovens, todos aqueles que nos assistem agora, para um passo de fé, né? Hoje eu usei numa conversa, eu usei um trechinho de um filme do Indiana Jones chamado A Última Cruzada. Na Última Cruzada tem um trechinho em que ele precisa passar por um abismo de um lado para o outro, só que ele não tem essa ponte lá para ele passar. Mas ele tem um enigma, umas anotações em um caderninho na mão, e o colega dele que precisava da ajuda, que estava ao lado lá, fala: você precisa ter fé, você precisa acreditar nas coisas. Então ele passou o pé por cima, na hora que ele bateu o pé, a ponte se materializou embaixo do pé dele. Então, nós estamos passando um momento bem difícil, mas que é preciso ter coragem, né? Precisa se reorganizar para enfrentar essas mudanças que eventualmente já estão na nossa porta aí, que a gente precisa segurar essa onda para formar esses jovens que vão trabalhar em profissões que, inclusive, muitas delas nós nem sabemos e nem existem ainda. Nem existem ainda, exatamente. A grande verdade é que nem existe ainda, por isso que a gente precisa, se reorganizar. E isso, a escola pública, na sua fragilidade, não é? Tem feito de tudo para poder atender o melhor possível os nossos jovens, ainda que em condições pouco favoráveis para o desenvolvimento dessa educação. Mas, enfim, eu acho que a fala final é essa mesmo, né? De agradecer você e a Gi por esse momento maravilhoso, e as pessoas que nos acompanharam aí pela internet. Obrigado. Acho que a Gi voltou aí. Vamos lá, Gi.
Nossa, quanta coisa boa que rolou nesse bate-papo, muita coisa boa. Eu acho que a gente poderia agendar para depois, né? Eu acho que a continuação, porque eu acho que tem várias nuances aí que a gente poderia finalizar. Então, uma é falar sobre a importância que eu acho que a gente tem que fazer, que é a alfabetização midiática. Então, as mídias, né, ensinar esse aluno, que eu acho que é importante. Acho que a minha conexão voltou. Bom, o que eu queria também pontuar, só para finalizar, é assim, a importância que eu acho que a gente tem que trabalhar daqui para frente é uma alfabetização midiática, que é a questão de ensinarmos os nossos alunos, né, educar os nossos alunos para as mídias. E também ensiná-los ou educá-los para o uso correto das tecnologias. O Ebert, ele pontuou aí várias ferramentas de tecnologias que dá para a gente fazer, para a gente usar durante a sala de aula, mas, em contrapartida, como o Raimundo falou, nós temos aí um contexto social que como fazer para usar todas essas ferramentas, né? Então aí fica um paradigma, meio que contraditório, ao mesmo tempo que a gente apresenta as ferramentas diversos, a gente tem aí a questão do contexto de vulnerabilidade social, nos quais os nossos alunos, infelizmente, não têm acesso a essas ferramentas. Então, eu acho que a gente tem que lutar para isso daqui para frente, porque é como, na minha visão, eu acho que essa pandemia mostrou que dá para fazer, né? Dá para ter políticas públicas mais atuantes, para incluir essas tecnologias dentro da escola pública, para os nossos alunos. É claro que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas eu acho que a gente está aqui nessa live justamente para isso. Acho que é o final da Gi. Voltou, Gi, aí o sinal? E acho que travou lá. Voltou. Então, então eu acho que assim, Ebert, obrigada de novo. Como o Raimundo falou, se você puder disponibilizar os slides, a gente disponibiliza. Renata, Bruna, Áurea, Silvana, a Kátia, a nossa colega amiga, a todos por nos acompanharem. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, com o Raimundo novamente. Nós vamos falar sobre escola democrática. Raimundo, obrigado. Foi um bate-papo, eu acho que incrível. Ebert, e eu te faço o convite para a gente fazer a continuação desse bate-papo, né? Mais para frente. Porque... Ah, lá o livro do Raimundo. Meu comercial aqui, tá? Claro que pode. Claro que pode. Depois eu vou compartilhar a capa do livro com mais informações, tá bom? Então, obrigado novamente, Ebert, obrigada, Raimundo. Pessoal, curta a nossa página no Facebook e nas redes sociais, curta a app no Instagram. A gente vai fazer toda quarta-feira. Então, assim, nós estamos no Instagram, então, por favor, curtam a página lá, acessem o nosso site, a página do Facebook, estamos também no Twitter e no LinkedIn. Então, em todas as plataformas digitais, tá bom? Então, boa noite a todos. Raimundo, boa noite. Ebert, boa noite. E obrigada mais uma vez a todos que nos acompanharam. Boa noite.